tá indo pra um lugar fazer um negócio. Depois a gente continua. Compramos um carro. Então era isso que a gente tava guardando de surpresa. E eu acho que pelo último vídeo que eu postei no YouTube, você sabe por que a gente comprou um carro, né? Então, não é luxo, é um bem necessário. Aqui, principalmente, que tudo é longe. Férias aqui, não existe nada, nem ninguém. E nem ônibus, nem transporte. Então, tínhamos que comprar. Na verdade não foi um luxo mesmo, porque a gente pegou o carro mais barato e o que a gente podia pagar no momento, porque não, a gente não está rico, não está sobrando dinheiro. Foi uma coisa que a gente acabou priorizando na lista de várias coisas que a gente tem que fazer e que a gente não pode ainda no momento. E é um carro assim bem, não está, ele está em boas condições, mas assim não por fora, e tem algumas marcas, mas isso acredito que não é o importante realmente. O importante é que ande, que nos leve em segurança para onde a gente precisa. A gente vai ter que falar sobre o processo de compra de um carro na Itália, porque muita gente não sabe como é que funciona a burocracia. Tipo assim, comprei um carro, como é que faz, né? Então a gente procurou muito nos classificados e tal, e os carros muito acabados, e é meio complicado de comprar de uma outra pessoa, né? Ainda mais quando a gente tava nas férias. Então as pessoas tipo assim, não, eu tô com o carro pra vender, mas eu não vou te vender porque eu tô de férias, né? A gente tinha um carro lá do lado da Áustria, a gente tava disposto a ir lá. Ligamos pra mulher, a mulher disse, tô trabalhando, não sei o que, eu te aviso amanhã. Ela avisou, vendeu o carro. Tá. Aí a gente pegou e procurou uma loja que estivesse aberta, que é raro nas férias. Achamos em outra cidade. Fomos lá, pegamos um trem, pegamos um ônibus, nos deixou em outra cidade. Não tinha ônibus pra loja. A gente teve que ir a pé. No dia mais quente Eu do acho ano. que foi o dia mais quente registrado aqui na Itália. A gente teve que ir a pé pela estrada, porque não tem outro caminho. E num sol desgraçado. Bom, enfim, chegamos lá na loja. O cara falou, vocês querem financiar? Eu falei, olha, se desse pra financiar seria Ótimo! maravilhoso. O que Resolvi os meus precisa? problemas. Então, se vocês quiserem financiar o carro, vocês têm algumas coisas que vocês precisam preencher, né? Requisitos, né? Requisitos. Mas depois a gente explica melhor. Já já. Esse é o nosso carro, um Lancia Y. Nosso chifoso. Nosso chifoso, porque segundo o vendedor, a carroceria faz veramente esquifo, porque realmente tem uns amassados e tal, porque sim, aqui na Itália eles vendem carros amassados, batidos, arranhados, nananana, não é que nem no Brasil que faz toda uma máscara no carro e tal. Aqui do jeito que tá, eles vendem e compra quem quer. A questão do financiamento é o seguinte, para você financiar aqui na Itália, além de você ter os documentos, não precisa ser necessariamente Italiano. cidadão, mas você tem que ter o permesso, você tem que ter a identidade de estrangeiro, que você consegue fazer a identidade quando você tem um permesso. Você precisa ter residência, se bem que eu nem tive que apresentar comprovante de residência, só dei o endereço. Aí você tendo os documentos, beleza, você pode financiar, mas como todo financiamento em todo lugar do mundo, você tem que ter um histórico com o banco. O banco precisa saber quem tu é, o que tu faz, quanto que entra de dinheiro, quanto que tu gasta. E para isso, no mínimo, 1 ano de história aí
na parte fiscal com a Itália, para eles terem uma noção, e de preferência o bom e velho contrato indeterminado, que é um pé no saco aqui. Eu acho um absurdo, mas enfim, né? Não é que não passe se você tiver um contrato determinado. Pode ser que passe se você tiver uma boa relação com o banco, bom histórico e um tempo. But é mais difícil. E se você tem menos de um ano de trabalho e coisa e conta bancária aqui, também é quase impossível. Não vou dizer que é impossível porque eu nem tentei. Então a gente foi no que a gente conseguiria pagar à vista, porque pareceu a melhor solução para nós neste momento. E o financiamento eles não conseguem. Quer vir pro som? Não, os mosquitos estão me pegando. Já me pegaram, né? O financiamento eles não fazem em menos de 24 vezes. É difícil. É difícil, é óbvio, né? Porque o financiamento ganha com os juros dos meses, e cada mês tem juros, né? E aí a questão que o vendedor falou se vai financiar, nem vale a pena dar uma entrada grande, tipo, não gasta teu dinheiro. Por que tu não gasta teu dinheiro? Porque você vai ter que pagar outras coisas que envolvem a compra de um carro. Por exemplo, você vai ter que pagar a passagem de propriedade, que você paga em média e bota de 400 a 600 euros, depende da região. Não me lembro quanto a gente pagou, acho que 400 e pouco. Não me lembro. E todo mundo que compra diz que não lembra, porque é um bololô danado e tu só quer resolver aquilo que tu não lembra mesmo. Aí você tem que pagar a passagem de propriedade, você tem que pagar a revisão do carro, que tem que sair revisionado, e essa revisão ela tem que ser feita, carros novos a cada inicialmente depois de 4 anos, carros usados de 2 anos, e dependendo do ano do carro, de 1 em 1 ano. É obrigatório, você tem que ter o papel que você fez a revisão, senão você vai responder por isso se a polícia te pegar. Então você tem que pagar isso, e uma coisa que está à parte, que aí é a seu critério, você tem que fazer o seguro obrigatório. Aqui na Itália tem que ter seguro, não tem discussão, é ruim, tem que ter seguro, é obrigatório. Tem várias coisas no seguro que vão encarecer ou deixar mais barato, aquelas escolhas como qualquer seguro, tipo proteção para isso, proteção para o vidro, proteção não sei o quê, que obviamente a gente pegou assim só proteção de estrada, coisas de satélite e a responsabilidade civil, que chama, né? E só, acho. Acho que só. É o que encarece mais uma compra do carro. Porque às vezes, dependendo do preço que você pagar no carro, às vezes o seguro é mais caro que o carro. E aí existe um site aqui na Itália que é o Facile.it, que daí tu coloca a placa do carro, se você já tiver, né, o carro, a placa do carro, o ano, tipo, quanto que ele tem de cavalo, ou enfim, de potência e tal, e aí ele bota se é o primeiro seguro, porque o primeiro seguro sempre é mais caro. Por quê? Porque eles não sabem se tu é um bom motorista ou não. Não tem histórico nenhum. Não tem um histórico, porque tudo aqui é movido a histórico, né, ou indicação. E aí ele vai te dar tipo uma pesquisa de várias empresas e diversos valores, e ali você vai escolher qual que é o mais interessante para você, vai selecionar as coisas que você quer, e aí para você finalizar esse seguro você tem que mandar o documento de passagem de propriedade, que é o de circulação, que você vai poder circular, que tem 2 opções, se eu não me engano, mas você tem que ter essa passagem de propriedade e depende do que eles pedem, né? Eles pedem às vezes, não me pediram comprovante de residência, pediram só endereço. A passagem de propriedade, aí eu preenchi o endereço, as coisas, a idade conta também, muda os valores, o sexo muda os valores também. E me pediram, acho que documento, só, tipo documento de identidade. E a passagem de propriedade, foi só o que eu mandei, não mandei documento de residência, nada. Paga, você escolhe cartão de crédito, transferência, cartão no débito. Você pode fazer semestral
ou anual. Eu recomendo fazer anual, porque daí você já se livra. E aí na hora que você vai buscar o carro, porque você não sai dirigindo o carro, quando o carro é feita a revisão, tudo é feito passagem de propriedade, aí você vai buscar o carro. Aí você tem que apresentar o seguro para sair dirigindo. Por quê? Porque você pode sair na esquina, ser pego e levarem teu carro embora. E aí não é legal. E eles sabem que é lei, então você tem que sair da loja com o seguro feito e apresentado bonitinho lá para eles. Seguro não se renova automático, então quando vencer você tem que ir atrás, fazer orçamento. Se você encontrar uma mais barata, você faz com outra. E conforme vai passando os anos de seguro, vão ficando mais baratos, se você não tiver nenhum problema. Bolo alto, que é tipo IPVA do Brasil, você tem que pagar uma vez ao ano também. O nosso ficou para janeiro do ano que vem. E revisões. E a revisão daqui a 2 anos daí, e outras coisas que daí... Enfim. A gasolina não é cara, a gente praticamente encheu o tanque e a gente foi num posto qualquer, a gente não pesquisou o preço, na verdade. Então a gente pagou uns 30 euros para encher o tanque. Eu até acho que foi caro, viu? E que mais? E a carteira de motorista. Então, a gente foi atrás, pesquisou, posso estar falando bobagem. Eu tô falando rápido porque assim é muita informação mesmo, mas assim, pau na tábua. A carteira de motorista. A partir do momento que você fixa a residência na Itália, dizem que, eu não vi nada oficial, mas dizem que você tem até 1 ano que você pode dirigir com a tradução da sua carteira de motorista, sempre com ela original. A tradução e a apostila, né, importante para valer, ou traduz aqui na Itália. E depois disso você tem que fazer a carteira. E se você fizer a carteira aqui do zero, você vai ser considerado neopatentati. Então você não pode comprar qualquer tipo de carro. Tem que ter até 55 cavalos de vapor, se eu não me engano. Ou quilowatts, gente, não sei. Mas tem modelos de carro que você pode dirigir até 3 anos depois que você faz sua carteira. Então, se você vai ter que fazer a carteira do zero depois, você tem que cuidar do carro que você compra. E estamos rezando aqui para renovarem essa bendita conversão da carteira, que eu acho um absurdo. Tem que fazer do zero. Tem gente, por exemplo, que vem morar aqui, tem, sei lá, 10 anos de carteira, vai ter que fazer do zero. É um absurdo, né? E tipo, se já tinha um acordo... Enfim. Mas é tudo isso que você tem que fazer. Então, mesmo que você compre privado, mais barato o carro, lembre-se, você tem que ter noção de quanto você vai pagar de seguro, você tem que saber quanto que você vai pagar de passagem de propriedade, você tem que saber quando você vai ter que pagar o bolo alto, e às vezes tu compra com privado, a revisão já tá feita, daí pelo menos você não vai ter que fazer na hora. E cuidado com a carteira, porque tudo vai te dar um grande problema aqui na Itália. Porque a burocracia é grande, eles adoram ferrar com a tua vida, digo autoridades, né? E você sendo imigrante, mesmo que seja cidadão italiano, porque você nunca vai ser, me desculpa, você nunca vai ser oficialmente cidadão italiano mesmo com os documentos, porque o Brasil tá lá, e você sabe que você é brasileiro, mesmo tendo os documentos italianos, vai ser um pouco mais difícil o tratamento também, a não ser, depende da cidade que tu mora, se tu conhece e da sua capacidade de se comunicar. Mas não conte com a sorte, é isso. Então tá, fica aí, se vocês quiserem tirar dúvidas, eu respondo todos os comentários e até a próxima. Tchau, tchau.